O Sabugal é um dos municípios do distrito da Guarda e é a cidade desde 2004, conhecida pelo seu imponente castelo. Venham comigo, vamos conhecer Sabugal. O perfil da cidade continua a ser dominado pelo castelo, no qual se destaca a altura de muralhas com uma enorme torre de homenagem de planta pentagonal. Aqui vemos o primitivo conjunto de raiz medieval de Sabugal. Ele foi criado com a função predominante defensiva e integrava a linha de defesa da fronteira. Ele é composto pelo núcleo fundacional, que é o seu castelo, reerguido no século XIII por Dom Dinis, e pela cidadela, que é esta área urbana dentro de uma cerca urbana e estruturada a partir de uma via, a Rua Direita, que ligava duas portas da cidadela, a Porta da Vila e a Porta do Barroso. Sabugal pertenceu ao Reino de Leão e Castela até ao Tratado de Alcanices em 1297, entre o rei Dom Dinis e Dom Fernando IV. O rio Coa era a fronteira natural entre os dois reinos de Portugal e León. Só no reinado de Dom Dinis é que se definiu a fronteira política entre ambos os reinos. O castelo, de planta quadrangular, foi construído em alvenaria de xisto e tem os cunhais em granito. A torre de homenagem tem 5 lados e quase 30 metros de altura, equivalente a um prédio de 10 andares. A tipologia desta torre de homenagem tem semelhanças com as torres dos castelos de Beja e de Montalegre. Aqui estamos no interior da torre de homenagem, no primeiro piso, que é coberto por abóbada polinervada. E o segundo e terceiro piso formam um pé direito duplo com escada e piso de madeira. É incrível a altura destas muralhas. Pelas minhas contas, pelo número de graus, pareceu-me ter 3 pisos, uns 10 metros de altura. É interessante notar que a alvenaria de xisto serviu como preenchimento de panos de parede, mas os cunhais, portas e troneiras são em granito, pela facilidade de se conseguir com o granito um maior rigor nas peças esculpidas e uma maior aderência entre elas, penso que sem argamassa entre as pedras. Estes orifícios na muralha chamam-se de troneiras, porque são desenhadas especificamente para o uso de uma antiga arma de artilharia chamada trom, um pequeno canhão.
A fenda vertical serve para a observação do alcance e a fenda horizontal para a observação da direção. Aqui estamos a ver um troço da antiga muralha urbana e estamos a passar no ponto de onde deveria ser a porta do Barroso. Estamos dentro da cidadela a fazer a Rua Dom Dinis, que é a rua que acompanha o traçado da antiga muralha urbana. A cidadela ainda tem alguns exemplos de arquitetura vernácula intactos, apesar de muitos se encontrarem abandonados e outros muito descaracterizados. Esta é uma casa do século XVI com as molduras dos vãos do estilo manuelino. Este é um troço da antiga muralha urbana e nela vemos a Torre do Relógio, que foi levantada em 1641, quando das obras de beneficiação da muralha por causa da Guerra da Independência. E esta é a porta da vila.
Esta é a Praça da República em frente ao edifício do município e a calçada que vemos foi construída com seixos do rio Coa de diferentes tonalidades, formando diversos painéis, todos com desenhos únicos. Esta igreja teve fundação medieval, foi uma abadia beneditina sob a autoridade direta do bispo. Dessa primitiva igreja já nada resta, ela foi totalmente refeita no século XVII e no século XX. Esta praça 25 de Abril é o centro de Sabugal e era um grande parque de estacionamento até 2019. Foi requalificada e engloba o antigo chafariz de 1904, enquadrado no Largo da Fonte. Sabugal fica perto da Serra da Malcata, onde foi criada uma reserva natural com a intenção de preservar o habitat do lince ibérico, que aqui ficou representado nesta estátua de Albano Martins.
Bom, foi um privilégio poder-vos mostrar esta cidade da Beira Interior com um centro histórico e um castelo tão bonito. Se gostaram deste vídeo, partilhem com os vossos amigos e familiares que vivem no estrangeiro.